A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal ADC Educacional, da Assembleia de Deus de Criciúma. Aqui quem vos fala é a irmã Lidiane e estarei com vocês em mais uma pré-aula dos nossos jovens. Será um prazer estar com vocês. E aí você pode estar me perguntando, cadê o presbítero Wellington? Então, irmãos, aconteceu aí um imprevisto e aí hoje eu vim substituir o presbítero Wellington e será uma bênção estar com vocês. Espero que o Deus consiga ou possa, ele sempre pode, sempre consegue, me usar nesta manhã para você. Lembrando que nós estamos aqui no terceiro trimestre, eu fiz uma colinha aqui, a liberdade em Cristo. Né? Nesse trimestre nós vamos ali ver a liberdade em Cristo e na lição de hoje falando sobre a carta ali, segundo a visão da carta aos Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas. Então, fica conosco, já lembrando aqui a você inscrito, nosso agradecimento, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilha com os seus amigos. Amém? Então vamos lá, vamos para a lição, a nossa pré-aula, lição número 7. A promessa não pode ser revogada. Esse é o nosso título da lição. A promessa que não pode ser revogada. Então, nós vamos já entrar aqui no texto do dia. Nosso texto do dia está lá em Gálatas 3:26, que vai falar, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós vamos ver na síntese. A promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Nós vamos ter 3 objetivos nesta pré-aula, nesta lição. Que objetivos são esses? Primeiro, explicar que o pacto de Deus era anterior à lei. Compreender que a lei não invalida as promessas de Deus. E apresentar os verdadeiros filhos de Deus. Então, no decorrer da lição, nós vamos falar aí sobre esses 3 tópicos. E lembrando a você, professor, que o nosso material, esse material, estará disponível para você. Veja ali na descrição que vai estar tudo ali prontinho para você. Nós temos dinâmica, vamos ter esse slide. E aí, caso você não consiga passar na sua igreja slide, não tenha ainda esse recurso, você pode imprimir e ali acompanhar com seus adolescentes, ok? Então, vamos ver aqui o texto bíblico que vai estar em Gálatas 3, do 17 ao 24. Então, nós já vamos entrar aqui para a nossa introdução, mas antes disso, antes da nossa introdução, o nosso diretor ele vai colocar na tela para você, vou até dar uma voltadinha aqui, vai colocar na tela para você uma dinâmica, é uma dinâmica simples, que você pode fazer na sua sala, mas que tem uma profundidade de conhecimento e aí você já pode aí fazer na sua sala com os seus jovens e vai ser uma benção. Então, o nosso diretor vai colocar na tela para você. Vamos lá? Vamos lá, dinâmica, o poder da graça e o poder da lei. Tá prontinho? Já nasceu pronto, hein? Vamos lá. Aqui é o pecado. Bota aqui. Deixa eu botar aqui mais pertinho aqui. Deixa eu ver. O pecado. Então, você tá com o pecado. Vira mais assim. Ali tá o pecado. E esse espelho. Aqui é um espelho. Eu vou botar aqui um pouco de mais longe. O abençoado está aqui. O pecador. E aqui está o espelho. E o espelho simboliza a lei. Diga para a lei limpar o seu pecado. Diga para o espelho. Tá. Vai? Tá, mãe. Tá. Lei, limpa o meu pecado. O espelho, né? O espelho. Vai, chega mais perto para o espelho limpar Espelho, a lei. Vai limpar limpe teu meu pecado. pecado.
Limpei só. Limpou? Não. A lei limpou? A lei, ela só te mostra o pecado. Pode até cobrir o pecado, né? A Bíblia diz que ela cobre o pecado. Mas remover de vez, quem é que consegue, Davi, remover de vez o nosso pecado, lança no mar do esquecimento e nunca mais é lembrado? Deus. O sangue de Jesus, né? É em Jesus, é pela graça, né? Chega mais perto, talvez a lei vai limpar aí o teu. Não dá, né? Então aqui simboliza a graça de Deus, sangue de Jesus. Ele sim limpa todo o pecado da nossa vida, da nossa alma. É uma dinâmica simples, mas que tem um significado muito profundo. Amém? Dá um tchauzinho aí. Tchau. Então você pôde observar que é uma dinâmica bem simples. Aí você vai precisar de que ali eu usei um batom, né? Foi até assim, ele falou batom. Mas aí você pode usar qualquer coisa que coloque ali uma mancha, né? E aí um espelho, você pode levar para sua sala aquele espelho pequeno. E aí o espelho vai simbolizar a lei. E o algodãozinho, aí você pode colocar um álcoolzinho ali, né, uma loção ali que dê para depois remover aquela sujeirinha que foi colocada ali, aquela mancha, né? Então, o espelho vai simbolizar a lei e aquele algodão ele simboliza a graça, né? Os judaizantes é um dos tópicos que nós vamos falar aqui. Os judaizantes, eles diziam que tinham que se circuncidar, nós seres humanos tínhamos que ser circuncidados para poder sermos salvos. Nada a ver, irmão. Então, você, professor, vai debater com o seu jovem que não há necessidade, nós somos salvos pela fé, mediante a graça do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é suficiente, né? Então, você vai fazer essa dinâmica nessa direção e eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Eu não recomendo levar um batom, a não ser que chame uma menina, né? Os meninos, mas vai ser bênção para você, para sua sala, amém? Então agora nós já vamos dar início, dar continuidade, né? Nosso diretor vai colocar na tela aí a introdução para a professora aqui, Lidiane, e nós vamos, obrigado! E nós vamos agora dar continuidade. Então, nesta lição, veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento da lei. Os judaizantes criam que era a semente de Abraão e somente eles. Mas Paulo mostra que a semente de Abraão para Deus é mais abrangente e alcança todos os que creram e creem em Jesus pela fé, judeus e gentios. A lei, que é o pacto mosaico, não tem o poder de anular a promessa de Deus feita ao patriarca 400 anos antes, pois Deus não voltou atrás em sua promessa, né? Então, nós vamos ver esses tópicos no decorrer da lição e ali na hora da dinâmica, você pode também falar que o próprio Deus, ele vai dizer até ao povo de Israel, ele vai dizer, eu não quero que vocês circuncidem o corpo de vocês, a circuncisão agora ela é no coração, através do sangue de Jesus. Mas os judaizantes, eles diziam que não, que eles eram os descendentes de Abraão, porque eles faziam parte da linhagem. Nós vamos debater e entrar um pouco mais nesse assunto no decorrer da lição. Então, nós já vamos ver aqui o primeiro tópico. O pacto de Deus, ele era anterior à lei. A promessa de Deus, a aliança de Deus com Abraão e automaticamente com a humanidade, ela era anterior à lei. Gente, o slide está aqui me pegando de novo.
Mas vão orando aí que vai dar certo. Então vamos lá. A promessa que não pode ser anulada. Então, essa promessa ela foi feita muito antes da lei. E não é por causa da lei que uma coisa não... Vamos nos aprofundar um pouco mais agora, tá? Com base em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, podemos ver claramente que a promessa divina a Abraão ia além da sua semente física. Em sua presciência, Deus sabia que os gentios seriam alcançados e experimentariam a oportunidade de viver pela fé. A promessa de Deus a Abraão não poderia ser anulada pela lei que ele deu ao seu povo. A herança não viria através da lei, mas da promessa baseada e retificada pelo testamento entre Deus e Abraão. Então, nós vamos ver lá em Gênesis 12:3, Deus vai se apresentar a Abraão e vai dizer: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e todos os povos da terra serão benditos em ti. Ali o Senhor já estava falando que através da descendência de Abraão viria o Salvador do mundo. Não se estenderia apenas aos descendentes físicos de Abraão, mas aos espirituais também, aqueles que pela fé seriam também filhos de Deus, que se estende a nós. Que presente maravilhoso, né? E aí você, professor, já reforça isso com o seu jovem. E a lei, ela já chegou algum tempo depois, ali mais de 400 anos depois, mas não chegou para anular o que Deus já tinha feito com Abraão e com a humanidade. Porque essa promessa de Deus, essa aliança que Deus fez com Abraão e com a humanidade, ela era incondicional. Nada nem ninguém poderia revogar ou anular essa promessa. Porque essa promessa foi feita desde o princípio. Deus não nos criou para a perdição. Ainda que nós pecamos contra o Senhor, Ele já tinha o plano perfeito, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais sobre essa, vamos dizer, rixa aí que os judaizantes colocaram. Isso é coisa de homem, irmãos, não é coisa de Deus. Deus, ele ele diz que o fardo dele é leve, é suave, né? Então, quando vem esses pesos, essas coisas, já pode ver que não vem da parte de Deus. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora já. A lei não invalida as promessas de Deus. Aqui no segundo tópico, a lei não invalida as promessas de Deus. É aquela história, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, nós vamos ver que se eles pudessem, os judaizantes, eles colocariam a lei contra a graça. Então, nós vamos ver que eles não compreendiam que a lei e a promessa de Deus não eram opostas, né? Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontam para uma impossibilidade de agradar a Deus pelas obras. Nos prende ao pecado, mostrando o que é pecado, mas a liberdade dessa prisão só pode vir por Cristo. A salvação é uma dádiva e não uma dívida que tenha de ser paga pelos esforços humanos. Está lá em Gálatas 3:23. Então, aqui nesse tópico, você, professor, já se aprofunda nisso, né? A graça e a lei, elas não são opostas uma à outra. Pelo contrário, elas trabalham juntas. A graça, ela é complemento da lei. Cristo, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei, né? Então, os judaizantes, eles colocavam isso sobre as pessoas, dizendo: não, se você tem fé em Jesus, mas você não é circuncidado, você não guarda o sábado, não vai ser salvo. Aí o apóstolo Paulo, ele vai combater isso
lá em Galácia, né, aos Gálatas, e ele vai pegar pesado, irmãos, porque só há mudança quando há confronto, sabia? E aí você, professor, já vai nessa direção com os seus jovens. Tem que ter confronto para que a pessoa realmente venha a ser impactada e foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos. Ele diz: quem os seduziu para tirar vocês do caminho da verdade, do verdadeiro evangelho? E ele vai dizer: ainda que venha aqui um anjo e pregue um outro evangelho, e se eu próprio vier aqui pregar para vocês um outro evangelho, vocês não creiam, vocês permaneçam no que já foi dito, né? Ele vai dizer assim, ó, por que tão depressa vocês se afastaram da verdade, do que foi ensinado para vocês? Ele estava indignado. Ele disse: será se o meu trabalho todo foi em vão? Por que vocês tão rapidamente? Por quê? Essa pergunta, irmãos, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham muitas pessoas em dúvidas, outros já estavam, não, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que circuncidar meus filhos, me circuncidar para mim. E estavam um auê, né? E aí nós vamos ver Paulo até ali confrontando Pedro, porque ele vai dizer: até Pedro eu resisti ele na cara, porque ele estava junto com os gentios, e aí quando chegaram alguns judeus ali, ele vai citar até Tiago, ele vai dizer, aí ele mudou. Aí ele começou a já agir diferente. Ele disse: até Barnabé se deixou influenciar por ele e também se afastou dos gentios. E aí ele vai e confronta ele mesmo ali. E o bom é que Pedro já era convertido. E aí ele com certeza deve ter pedido perdão para os irmãos, porque a gente não vê em outro lugar na Bíblia ele se confrontando novamente, né? Então, por isso que é bom. Quando nós somos confrontados, e aí você, professor, já deixa para os seus jovens, quando você for confrontado em algo, entenda que essa pessoa ela está falando para o seu bem, né? E aí reforçar que não as nossas ações, as nossas atitudes que vão nos salvar, mas é pela graça de Deus. É uma dádiva, não é uma dívida. Aí Paulo vai falar sobre isso, Tiago vai falar sobre isso também. E ali várias vezes na Bíblia você vai ver reforçando. Então você, professor, já entra nesse debate com seus jovens, que vai ter ali muitas histórias, né? E nós vamos aqui para o terceiro tópico, que vai falar os verdadeiros filhos de Deus, né? Então, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Nós vamos ver em João 1:12. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Eu deixei aqui marcadinho, e aí você, professor, já pode aí na sua sala já ver esse versículo, João 1:12, que vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele vai dizer que todos os que creem em Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Não é quem guarda o sábado, não é quem não corta o cabelo, não é quem usa saia, não é quem, eu só uso saia, eu não uso calça, é pecado. Eu não corto meu cabelo. Irmão, não é nada disso. É pela fé em Jesus Cristo. Somos feitos, porque eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Deus. Muitos descendentes de Abraão não vão ser salvos se não crer que Jesus é o Filho de Deus e que veio para nos salvar. Eita, o mistério aqui tá grande, mano. Mas vamos agora nos aprofundar um pouco mais, né? Já falamos aqui sobre João 1:12. Então, vamos
ver o que nos diz aqui. Nós somos filhos de Deus pelas coisas, não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Está lá Gálatas 3:28. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, mas nem por isso somos menos filhos de Deus. A adoção traz para nós o direito de uma herança que nos está destinada pela fé. Nós temos um Pai celestial. Aleluia. Então, deixe claro para o seu jovem que o sangue de Jesus, ele é suficiente e tirou toda separação, né? Ali a gente vai ver Paulo resistindo a Pedro ali e o confrontando, porque chegou os judeus, ele se afastou dos gentios. Não, o sangue de Jesus nos aproxima, né? Eu sou da Assembleia de Deus, o irmão é da Batista. Não, nem cumprimento ele. Não, irmão, se aquela igreja é uma igreja séria, que tem compromisso com Deus, nós vivemos em harmonia, em comunhão uns com os outros. Ah, mas ele usa saia, eu uso calça. Isso é coisa humana, irmãos. O sangue de Jesus, ele tira toda essa separação e nos coloca em harmonia. Não há impedimento, né? E aí, então, já deixando claro que a lei, ela foi ali não colocada por Deus não para ser um impedimento do cumprimento da promessa, não. Deixando claro que a lei, ela foi criada porque o povo saiu do Egito, uma multidão de gente. Imagina a confusão que seria, tudo desorganizado. E as coisas de Deus são organizadas. E toda a lei, tudo que Deus deu a Moisés, apontava para o que Deus já tinha falado com Abraão, que era a promessa do Messias. Então, as coisas de Deus, elas não têm competição um com o outro, né? Nós vamos ver Deus tratando disso em todo o decorrer da Bíblia. As pessoas aqui colocam isso, a promessa, a lei de Moisés, a promessa abraânica e uma... Não, irmão, as coisas de Deus, elas trabalham juntas, em harmonia, num propósito só. É isso que nós devemos fazer na nossa vida, é tirar tudo isso que não agrada a Deus, toda disputa, toda o nhenhenhê, vamos botar assim, né? E seguir no que já está determinado na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é suficiente e nós temos liberdade em Jesus. É certo que o apóstolo Paulo vai dizer, usem essa liberdade com responsabilidade. Não usem a liberdade de vocês para a libertinagem, né? Nós somos livres, mas também usar a nossa liberdade com responsabilidade. Amém, meus irmãos? Então, já vamos para a nossa conclusão, que vai dizer... A salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Ela não é, nem pode ser fruto de troca, como algumas pessoas queriam sugerir. E a lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé, e esse é o padrão que ele estabeleceu para que os homens se aproximassem dele. Somos filhos de Deus e descendência do patriarca Abraão pela fé. Então já foi determinado por Deus lá no início. Em você, Abraão, na sua descendência serão benditos todos os povos da terra. Então, em Jesus, descendente de Abraão, em Jesus, nós somos filhos de Deus. E ninguém pode tirar isso de você, jovem. Então, você, professor, já reforça com o seu jovem. Ninguém pode tirar isso de você. Você tem um pai que te ama, que cuida de você. Não deixe nada e nem ninguém roubar isso de você. Não deixe que coloquem fardos pesados sobre você, porque em Jesus você é livre e o Senhor é aquele que te guarda e que te abençoa. Amém, meus irmãos?
Então, já quero agradecer a todos que estiveram conosco, a você, professor, que essa aula tenha sido bênção para você. E o nosso material vai estar disponível aí, caso você queira. Fiz ali de uma forma bem simples, bem objetiva, mas que será bênção para você e sua casa, tá bom? Sua igreja. Então, que o Senhor Jesus vos abençoe. Se mantenha firme na palavra de Deus, seja cumpridor da palavra de Deus e não deixe nada e nem ninguém te separar dessa paternidade tão maravilhosa que é o amor do nosso Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Não é por obras, é por fé. Amém? E como nós somos pessoas de fé, cremos em Jesus, nós temos boas obras, tá bom? Um abração, a paz do Senhor. E se o presbítero Wellington ainda não estiver, estarei com vocês. Se não, o presbítero Wellington vai estar com vocês em mais uma lição. Um abração, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.